5. O homem que seguiu a corredora. Sair para correr no meio da tarde em um bairro tranquilo e cercado por casas parece uma coisa completamente normal. Mas no dia 11 de abril de 2023, uma mulher chamada Lacey Kratz estava fazendo uma corrida de aproximadamente 5 quilômetros em Utah, nos Estados Unidos, quando percebeu que alguma coisa estava errada. Ela já estava mais ou menos na metade do percurso quando passou por um homem que caminhava na direção contrária. Até aí, nada demais. Era apenas mais uma pessoa passando pela mesma trilha. Só que, algum tempo depois, Lacey olhou para trás e percebeu algo estranho. O homem havia parado no meio do caminho, mudado de direção e agora estava andando atrás dela. E aparentemente tentava manter certa distância. Lacey ficou desconfiada e decidiu pegar o celular para começar a gravar. Hello, I'm just making this video so that women are a little bit more aware of them. See this gentleman behind me? Yeah, this is what this video is about. So here I am, running, doing my 3-mile run. And this gentleman was ahead of me at one point. And he was going the opposite way of me. Now as you can see, he's behind me. And the reason being is because he waited, stopped in the middle of the trail just to get behind me. And now I know what you're thinking. Why are you suspecting that he's following you? Well, let me tell you. I was just walking like this, and I look up and he's in front of me, and he just keeps doing a peek like this behind him over and over again. And yes, I went a different way on the trail just to give him the benefit of the doubt. No, because you know at red lights where it stops the person from walking, well, I ran that. I wasn't supposed to. That was illegal. So just so that he would be like half a mile behind me. And I started running, you know, because I'm on a run. Nothing different. And this man is speeding up behind me. Speeding. Na gravação, ela explica que estava fazendo o vídeo principalmente para alertar outras mulheres sobre aquele tipo de situação. Mas antes de tirar qualquer conclusão, Lacey resolveu descobrir se o homem realmente estava seguindo seus passos ou se os dois simplesmente estavam indo para o mesmo lugar. Ao chegar em um cruzamento, ela fez algo de propósito. Mesmo com o sinal indicando que deveria esperar, Lacey atravessou rapidamente. A ideia era criar distância entre os dois. Só que, poucos segundos depois, o homem também atravessou, mesmo com o sinal fechado. Ainda desconfiada, Lacey resolveu fazer mais um teste. Ela começou a correr mais rápido para ver como ele reagiria. I'm gonna run real quick to see if he starts running. Oh yeah, he's running. Assim que Lacey acelerou, o homem também começou a correr. Ele não tentou ultrapassá-la, também não mudou de caminho. Simplesmente acelerou o suficiente para continuar atrás dela. Nesse ponto, Lacey já estava convencida de que aquilo provavelmente não era apenas coincidência. Em outro momento da gravação, ela ainda consegue mostrar o homem observando-a próximo de um carro. There he goes. Just staring at me. Look at him. Looking at me. Stop looking at me. Behind the car. Yeah, look at him. Turn it back around. He's walking this way now. I couldn't even finish my run. I only ran like 1.5 miles. I wanted to do 3 miles, but no. Creepy men just had to be creepy fucking men today. If for a minute you feel like someone's following you, odds are it's probably happening. Mesmo percebendo que estava sendo filmado, ele continuava olhando na direção dela. Lacey então decidiu que não valia a pena continuar sua corrida. Ela interrompeu o percurso mais ou menos na metade e resolveu sair dali. Mas teve o cuidado de não voltar diretamente para casa. Afinal, se aquele desconhecido realmente estivesse seguindo seus passos, ela não queria mostrar onde morava. After the incident, yes, I did go home. No, I did not go home when he was following me. Right before my house, there's construction. I basically walked through someone else's backyard, I'm sorry, to get away from him. I was basically walking backwards all the way home. No, he does not know where I live. But if he does, there's an AR-15 waiting for him here. Quando a gravação foi publicada, acabou viralizando e chegou a aproximadamente 5 milhões de visualizações.
Claro que olhando apenas para a gravação é impossível saber exatamente quais eram as intenções daquele homem, mas existe um detalhe difícil de ignorar. Lacey mudou propositalmente seu comportamento 2 vezes. Primeiro, atravessando o cruzamento para criar distância. Depois, acelerando repentinamente sua corrida. E nas 2 situações, o homem fez praticamente a mesma coisa. Então fica a dúvida. Os 2 realmente estavam apenas seguindo pelo mesmo caminho? Ou Lacey percebeu a tempo que aquele desconhecido estava de fato seguindo cada um de seus passos? 4. O homem na trilha. Em abril de 2022, uma criadora de conteúdo do canal Theory of Simple estava fazendo uma trilha sozinha enquanto gravava seu passeio e acabou registrando na própria câmera o momento em que uma caminhada tranquila começou a se transformar em uma situação cada vez mais tensa, enquanto ela tentava voltar em segurança até o estacionamento. There's this guy back there in the white shirt on the trail. He just came up to me and said, "I think you're really attractive. Is it okay if I get to know you?" Like, just out of the blue, stop me. Those creepy things like that make me like, yeah, no. I mean, oh, that was really creepy. Like, making sure he's not following me now. E como essa abordagem já tinha deixado ela desconfortável, decidiu não continuar pela trilha. Ela deu meia volta e começou a caminhar em direção ao estacionamento. Só que pouco depois, percebeu que o homem também havia voltado e agora estava caminhando atrás dela. He's coming back. Okay, here he is, back there. A partir daí, ela decidiu manter a câmera ligada enquanto seguia até o carro. O problema é que aquela era uma trilha bastante isolada. Não havia outros visitantes por perto e dos 2 lados do caminho havia apenas mata. Enquanto continuava andando, ela posicionou a câmera por cima do ombro para conseguir registrar o homem que vinha logo atrás. Dessa forma, além de acompanhar seus movimentos, ela também teria o rosto dele gravado caso alguma coisa acontecesse. Just gonna videotape because he's coming up behind me. I just wanna get through this gate and get to my car. So this way, I don't know if he's gonna get close enough, but I just don't want. I want him to know I have a camera too, just in case. Creepiness. Just so creepy. Back in my car. I don't know where he is. That seriously was like one of the creepiest moments I've ever had hiking out here. I don't know where he is. I don't know if he got in a car, I don't know, but I'm going home. I'm just making sure he's not following me out of the parking lot. This is seriously like creeping me completely out. I made it home and it just, I don't know, I feel I was attacked once in a mall parking lot and a guy had kind of stalked me from the bank to the mall, and it kind of brought back memories of that kind of thing, and I just wanted to get the hell out of there. Just some, you know, you have that radar that goes off, like something creepy, something is weird. And you're hiking alone, you just, I don't know, it's one of those things. I always have my radar on, but I did not expect that today. Really did not expect that. Depois de vários minutos de tensão, a mulher finalmente conseguiu chegar ao carro. Ela entrou, trancou as portas e deixou o local, mas ainda permaneceu atenta para ter certeza de que aquele homem não apareceria novamente no estacionamento ou tentaria segui-la quando ela fosse embora. Mais tarde, já em segurança, ela comentou sobre algumas das precauções que costuma tomar quando faz trilha sozinha.
The size of this tool fits in my hand like this. Just like my pepper spray, this gives me some impact behind my wrist. So if I have to throw a punch, this will give me a little bit more power, protect my knuckles, and allow me to feel like I have a little bit of some strength behind me to fight back on, whether it's an animal or human. The other thing on this is it has this special bottle opener and screwdriver area here. So if I'm holding it in my hand like this and I have to go up to my attacker or scratch something to get them away from me, to cause some injury, this will allow me to do that without having to open and fiddle around with something. I have something immediately in my hand that I can use to help defend myself. Entre elas estão prestar atenção constantemente ao que acontece ao redor, confiar na própria intuição e carregar alguns itens de segurança, como spray de pimenta em gel e uma multiferramenta. Claro que é impossível saber quais eram as verdadeiras intenções daquele homem, mas depois de ser rejeitado, ele mudou de direção e continuou atrás dela por uma trilha praticamente vazia. Talvez ele não pretendesse fazer nada. Ainda assim, diante daquele comportamento, ela preferiu não correr o risco de descobrir. 3. O ataque na trilha. Em junho de 2026, uma gravação publicada no TikTok pelo perfil Mushy Gums chamou bastante atenção entre pessoas que costumam fazer trilhas. Naquele dia, uma jovem chamada Lily havia saído com um grupo de amigas para fazer uma trilha de aproximadamente 3 horas em uma região da Califórnia. Ao todo, eram 6 amigas reunidas para comemorar um aniversário enquanto visitavam Red Creek Falls, uma cachoeira de aproximadamente 11 metros de altura, cercada pela floresta. Era para ser apenas uma tarde tranquila entre amigas, mas quando o grupo terminou o passeio e começou a voltar em direção aos carros, uma discussão completamente inesperada começou. Because you're stupid and you can't read a sign? Bro, chill the fuck out. Don't come up in my face. Back the fuck away. Back the fuck away. Hey! Para entender como a situação chegou naquele ponto, é preciso voltar alguns minutos. Depois de passarem um tempo na cachoeira, Lily e suas amigas subiram a trilha e retornaram para o local onde haviam estacionado. Foi então que um homem, que estava no alto de uma pequena elevação, começou a gritar na direção deles. Segundo ele, o grupo não poderia estacionar naquele lugar. Lily e sua amiga Lena não queriam arrumar confusão. Por isso disseram que tudo bem e que já estavam indo embora. Em teoria, aquilo deveria ter encerrado a discussão, só que o homem não deixou a situação terminar ali. Ele desceu rapidamente em direção ao grupo, se aproximou de uma das garotas e começou a discutir cara a cara com ela. Mesmo elas repetindo que já estavam indo embora, ele continuava gritando e exigindo que saíssem dali. Hey, get away from my face. I don't have to get away from you. Yo. Off my face like that. Because you're stupid and you I can't will read a bear sign? you the Bro, fuck out of chill you. the fuck Back away out. from me right now. Back away from me right now. We're about to Fucking leave. Back away Like, from me right the fuck now. And we're literally get leaving. your ass in your car and get out of here. Okay, then walk I away. will hit you with my car. Please leave. Please leave. We already said that we were leaving. That was the first thing that can I came out step of my in my mouth. vehicle? Yeah, the first thing that came out of my mouth is you're not allowed to park here. Yeah, You should That's have said, okay, "I'm and we're sorry." leaving. Why would I apologize? We're leaving. called us Because an you're asshole. breaking, because You were being They- disrespectful to start with. they're So. picketing people. Okay, well, we're leaving. Not your rule that we have to apologize for. Don't Back come the up fuck in my away. face. Back the fuck away. Back the fuck away. Hey! Hey! Alright, get in the car. Let's go. People. Not your rule that we have to apologize for. Don't come up in my face. Back the fuck away. Back the fuck away. No! Hey! Back the fuck away. Alright, get in the car. Let's go. Come on, Ava. Back the fuck away from me. You just fucking hit me. He's gonna break your fucking window. What the fuck is wrong with you? Let's go, Nate. Get out of here. Open the car. Open it, open it, open it, open it. O mais estranho é que havia cerca de 6 outros carros estacionados próximos da mesma placa. Além disso, aquele homem não era guarda florestal e nem parecia ter qualquer autoridade para fiscalizar o estacionamento. Ainda assim, ele continuou discutindo. O grupo tentou várias vezes encerrar a conversa e simplesmente ir embora,
Mas o homem continuava seguindo as garotas, invadindo o espaço delas e exigindo um pedido de desculpas. A situação começou a ficar cada vez mais agressiva. Foi então que uma das jovens, chamada Nai, pegou um spray contra ursos que carregava justamente como proteção durante a trilha. Ela avisou claramente que usaria o spray caso ele continuasse avançando. Mesmo assim, o homem não recuou. Segundo o relato, ele avançou de maneira agressiva na direção de outra integrante do grupo que estava fora da câmera, enquanto segurava suas varas de pesca de uma forma que as garotas interpretaram como ameaçadora. Nesse momento, Nai decidiu agir. Ela apontou o spray e atingiu o rosto dele. A partir daí, tudo virou uma enorme confusão. O homem reagiu atingindo Nai com a vara de pesca, fazendo com que ela utilizasse o spray novamente. Enquanto as outras garotas corriam para entrar nos carros, ele direcionou sua raiva para o veículo de Nai. O homem bateu no vidro, chutou a lateral do carro e chegou a pegar pedras do chão para arremessar. Nai continuou usando o restante do spray para mantê-lo afastado. Antes de finalmente recuar, o homem ainda fotografou a placa do veículo. O grupo então conseguiu sair dali e entrou em contato com a polícia para explicar o que havia acontecido. Mas a história ainda não tinha terminado. Mais tarde, Lily publicou outro vídeo explicando que o homem havia apresentado uma versão completamente diferente para a polícia. Here's the story time. He's taking pictures of our license plate. Whatever. We leave, we go home. We're chilling. We end up having to talk to the cops. We were fully compliant because, we know that we did nothing wrong. This man did not press charges. He did make a false report, however. He said that he was minding his business and that we walked up on him, which in the videos you can see that is not true, and we just bear sprayed him and then took off. Not true at all. And that's why he didn't press charges, was because he knows he is in the wrong. So basically it's going to get sent to the DA, and they're either going to punt it or they're going to go through with it. The cops said they're most likely going to punt it because the video shows self-defense and he did lie in his report. Depois que o caso ganhou repercussão na internet, algumas pessoas ainda questionaram a decisão de usar o spray. As jovens disseram que só fizeram aquilo porque realmente sentiram que estavam em perigo e que não teriam usado o spray se o homem simplesmente tivesse se afastado. No fim, uma comemoração de aniversário que deveria terminar apenas com o grupo voltando para casa acabou se transformando em uma discussão que saiu completamente do controle. E se existe um detalhe importante nessa história, é que as câmeras continuaram gravando. Porque depois, quando surgiram duas versões diferentes sobre o que havia acontecido, as imagens mostravam exatamente como aquela confusão começou. 2. O homem com a katana. Em outubro de 2020, a streamer da Twitch, conhecida como Ellie Gato, estava fazendo uma transmissão ao vivo pelas ruas de Tóquio, no Japão. Era noite de Halloween, e tanto Ellie quanto sua amiga estavam fantasiadas para aproveitar a ocasião. Durante as primeiras horas, tudo correu normalmente. Elas conversaram com quem acompanhava a live, passearam pela cidade e até pararam para jantar. Até então, estava sendo apenas uma noite divertida pelas ruas de Tóquio. Mas cerca de 3 horas depois do início da transmissão, enquanto Ellie conversava com algumas pessoas, a câmera começou a registrar um homem estranho rondando o local. E havia um detalhe impossível de não perceber. Ele carregava uma katana. I want to buy that. Oh, your account is Gundam Backpack. No. If you just Google, not go on Twitch, just No, I'm Google. not on Twitch. This is my Just write gun run, like gun, bang bang. with English or Japanese? Yeah, English. G-U-N. G-U-N. Run. Run. R-U-N. Yeah. Backpack? Yeah, there you go, top one. And it goes through all the equipment of the standard IRL backpack setup. This looks like a backpack. Yeah, so if you go to the website, it'll see how that as a breakdown and oval equipment. Oh, okay, thank It's you. your stock standard one, yeah. Sugoi awesome, thank you. You're welcome. Obrigado gozaimasu. Ellie já havia visto aquele homem alguns instantes antes e chegou até a cumprimentá-lo. Mas como era noite de Halloween e muita gente estava fantasiada, naquele primeiro momento, ela aparentemente não viu a katana como um sinal de perigo. O problema é que o desconhecido não foi embora. Enquanto Ellie continuava conversando, ele começou a aparecer atrás dela, observando atentamente o que ela fazia.
e permaneceu por ali durante vários minutos, até que Ellie e sua amiga decidiram deixar aquela região e continuar andando pela cidade. Foi nesse momento que perceberam uma coisa preocupante. O homem também começou a andar e estava seguindo as duas. Oh, why is this guy? Why is this guy following us? Why is he following us? Let's go this way. Oh God. Oh my God. Okay, can we go this way now? Oh no, he's legit following us. Holy shit. Oh God. Oh God. Let's go find your husband. Let's go your husband. Let's go meet your husband. Oh my God. Wait. Oh my God, cute. He's like fully running and following us. あ、いいですね。いいですか？ Can you just please not touch me? Thank you. What? Shit. No, he's legit following us. Can we please get your husband? Can we find your husband, okay? Oh my God, he's just staring at us. What the fuck, man? Okay. Koban 있고. Bobby? Shit. Where's Bobby? Nani? Oh, fuck. Oh no. Shit, I lost Bobby. Oh no. Did she get eaten? Oh, it was okay? I thought I lost you. I started running. No, we did not lose him. Keep going. No, can we please keep going? Oh my God. No, what are you serious? Okay, we're gonna go to my friends and then I will ask if we can get a taxi from there, okay? He's still following us. We're gonna go Koban 있고. It has to be worse. There's a lot of people. Oh, sure. No começo, elas tentaram apenas mudar de direção e aumentar a distância, só que ele continuava atrás. Quando elas aceleravam o passo, o homem também acelerava. E pouco depois, já não parecia existir muita dúvida de que ele realmente estava seguindo as duas. Ellie e sua amiga começaram a ficar cada vez mais assustadas. Elas chegaram a tentar pedir ajuda para pessoas que estavam por perto, mas inicialmente ninguém interveio. E conforme a perseguição continuava, as duas começaram a entrar em pânico. Let's go then, please. Oh shit, he's running. Ellie e sua amiga decidiram então procurar um posto policial. Mesmo caminhando por ruas movimentadas e cercadas de pessoas, o homem continuava seguindo as duas, até que a situação piorou ainda mais. Elas começaram a correr e ele correu atrás. Nesse ponto, um homem que estava na rua finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ele viu que as duas estavam tentando fugir e que aquele desconhecido realmente vinha atrás delas. E diferente das outras pessoas que apenas observaram a situação, ele decidiu ajudar.
This guy has noticed. Can I help us go to police? This guy is like witnessed. This guy witnessed that. So has seen that this guy is following us and he's telling us to run to the hospital. この2人が変な人に走行をかけられてるんですよ。刀持ってる人、赤い刀持ってる人に追いかけられてて。ありがとう。なんかめっちゃ追いかけてて、見たからそうそうで危ないなと思って。じゃあね。ありがとうございます。 Com a ajuda desse homem, Ellie e sua amiga conseguiram seguir em direção a um local seguro e finalmente chegaram até a polícia. Segundo o relato apresentado no vídeo, os policiais agiram rapidamente e o homem que vinha perseguindo as duas acabou sendo detido. Ellie então contou às autoridades tudo o que havia acontecido durante aquela noite. Depois disso, ela e a amiga, ainda bastante abaladas com toda a situação, decidiram encerrar a transmissão antes do planejado. As duas pegaram um táxi e conseguiram voltar para casa em segurança. O mais assustador é pensar que tudo começou parecendo apenas uma situação estranha de Halloween. Mas quando o homem passou a seguir as duas e até correr atrás delas, ficou claro que não valia a pena descobrir quais eram suas verdadeiras intenções. Por sorte, alguém finalmente percebeu o perigo e decidiu ajudá-las. 1. O motorista na estrada. Viajar longas distâncias de bicicleta é uma das formas mais livres de conhecer novos lugares, mas também é uma das mais vulneráveis. Com a bicicleta carregada de equipamentos e seguindo por estradas rurais, não existem portas para trancar ou uma estrutura protegendo você de quem passa por ali. E no 49º dia de uma viagem pela Europa, em 2026, uma ciclista que mantém o canal Hells on Wheels acabou passando por uma situação extremamente desconfortável nas estradas do Vale do Douro, em Portugal. Era plena luz do dia. Depois de enfrentar uma subida bastante íngreme em uma região cercada por vinhedos, ela havia parado por alguns instantes para recuperar o fôlego. Não havia postos de combustível ou áreas de descanso por perto, apenas as montanhas e a estrada. Foi então que um carro diminuiu a velocidade. O motorista encostou e parou bem ao lado dela. Mas ele não queria pedir informações. Também não parecia estar oferecendo ajuda. Ainda dentro do veículo, o homem começou a se expor de maneira indecente para a ciclista. Don't do it. Well, it's too late to be sorry, because you're already doing it. Okay. It's not okay. What's wrong with you? I was not seeing anyone. Oh, sure, absolutely. Loser. Somebody in a hostel, I think it was, told me I'd encounter men in Portugal doing that, and I didn't believe them. Okay, yep, they do that in Portugal, by the roadside. Em vez de ignorar o que estava acontecendo, ela imediatamente apontou a câmera que carregava diretamente para a janela do motorista e começou a confrontá-lo. O homem tentou se justificar, mas ela continuou filmando e não recuou. Percebendo que seu rosto e o que estava fazendo estavam sendo registrados, ele acabou entrando novamente na estrada e foi embora. Depois que o carro desapareceu, a ciclista conseguiu continuar sua viagem. Alguém em um hostel já havia alertado que poderia encontrar homens fazendo esse tipo de coisa nas estradas de Portugal. Na época, ela não tinha levado o aviso muito a sério, até aquilo acontecer. E se esses casos já foram perturbadores, o próximo vídeo consegue ir ainda mais longe. Clique no vídeo que está aparecendo aí na tela e continue assistindo. Te vejo lá.